presidente Jair Bolsonaro concede uma entrevista exclusiva, em instantes, ao vivo aqui para a gente. O ex-ministro Fernando Azevedo e Silva desiste de posto no TSE. E temos as últimas notícias sobre a chuva em Petrópolis, na região serrana do Rio. Os destaques desta quarta aqui em Os Pingos nos Is, e você vai participando também. Grava um vídeo, envie pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. E o presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje em Moscou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Logo depois desse encontro, os dois chefes de Estado fizeram um pronunciamento e nós vamos acompanhar agora o que disse Bolsonaro. O mundo é a nossa casa e Deus está acima de todos nós. Pregamos a paz e respeitamos todos aqueles que agem dessa maneira. Afinal de contas, esse é o interesse de todos nós. Paz para o mundo. Muito obrigado, presidente Putin, pela acolhida, pelos temas tratados conosco e pela confiança depositada em nosso país. Muito obrigado. E a partir de agora, ao vivo, direto de Moscou, conversa conosco o presidente Jair Bolsonaro, entrevista exclusiva aqui aos Pingos nos Is. Obrigado mais uma vez, presidente, pela presença. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade, só para lembrar que aqui são meia-noite, uma diferença de fuso de mais 6 horas. Mas estamos bem, tranquilos, e prosseguimos nossa missão no dia de amanhã, quando partiremos cedo para a Hungria. Pois é, a gente agradece inclusive a gentileza, presidente, depois de um dia repleto de compromissos em Moscou, já nessa madrugada de quinta-feira, aí na Rússia, em atender a nossa equipe. Obrigado pela presença aqui no programa. Começo perguntando ao senhor como foi esse encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, o que foi discutido nessa conversa, e a grande curiosidade que havia é se os senhores iriam tratar do tema Ucrânia. Apareceu na conversa esse tema, presidente? Como foi? Primeiro, permita reportar um assunto que é muito caro para nós. A última noite, praticamente não dormimos aqui, tendo em vista o que aconteceu em Petrópolis, uma catástrofe. Então passamos a noite em conversação, a noite para nós aqui, para o Brasil aí, madrugada, e acertando com o ministro Paulo Guedes, com o Rogério Marinho, a feitura da medida provisória que deve sair nas próximas horas para atender aí essa catástrofe de Petrópolis. Bem como acertamos também, conversei com o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, estava lá em Petrópolis, e tudo acertamos para que na sexta-feira nós possamos acompanhar demais ministros, como por exemplo o João Roma, da Cidadania, o Pedro Guimarães, da Caixa Econômica, irmos até Petrópolis, conversarmos com autoridades locais e abrir para eles todas as oportunidades que nós temos de oferecer apoio à população. Em função disso, obviamente, a nossa live de amanhã, que seria feito no horário de Brasília, 19 horas, nós resolvemos passá-la para sexta-feira, porque assim nós podemos ganhar 2 horas de chegar mais cedo na sexta-feira aí no aeroporto do Galeão e partirmos para Petrópolis. Quanto à sua pergunta, o encontro, no meu entender, foi fantástico, a recepção foi maravilhosa, tratamos de vários assuntos, e no tocante, como você falou, sobre Ucrânia, o que eu deixei bem claro aqui, está no seu próprio vídeo aí. Nós aqui somos um país pacifista, acompanhamos o que acontece no mundo, torcemos pela paz. Houve sim uma coincidência, no meu entender, ainda em voo vindo para cá, parte das tropas russas foram retiradas da fronteira com a Ucrânia. E hoje mais uma parte saiu. A gente entende isso como um grande gesto por parte do presidente Putin de distensionar o que está acontecendo ali. Somos um país, então digo, pregamos a paz aqui, pregamos a paz na Ucrânia, e pelo que tudo indica, com esse distensionamento, uma solução está por acontecer. Augusto Nunes. Boa noite, presidente. Antes de fazer a pergunta, eu queria reproduzir um vídeo em que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que a partir de terça-feira vai ser o presidente do
Tribunal Superior Eleitoral, fez declarações, a meu ver, inapropriadas, né? Vamos reproduzi-las e, em seguida, eu faço a pergunta ao senhor. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos a nossa gestão. E há robusto conjunto de desafios que encontraremos. Segurança cibernética, por exemplo, é um item essencial. Há riscos de ataques de diversas formas e origens. Tem sido dito e publicado, por exemplo, que a Rússia é um exemplo dessas procedências. O alerta quanto a isso é máximo e vem num crescendo. A guerra contra a segurança no ciberespaço da Justiça Eleitoral foi declarada faz algum tempo. Deixemos dito de modo a não parar dúvida. Violar a estrutura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral abre uma porta para a ruína da democracia. Aqueles que patrocinam esse caos sabem o que estão fazendo para sopar o Estado de Direito. Presidente, eu estranhei essas declarações, sobretudo por dois motivos. Ao lado do ministro Fachin, estão dois ministros que garantem que a urna eleitoral é inviolável. Nada. Né? Ela não pode ser invadida por hacker nenhum. Agora, com o presidente, é o segundo motivo de estranheza, com o presidente da República, que é o chefe do Estado brasileiro, em visita oficial à Rússia, ele insinua que pode vir um ataque da Rússia. Então, as urnas não são invioláveis e a Rússia representa o perigo. Pergunto ao senhor, como é que o senhor recebeu essa declaração? Augusto, eu estou em Moscou, ainda em solo russo. Uma crítica de, na verdade, 3 autoridades que integram o Supremo Tribunal Federal e, por coincidência, também integram o Tribunal Superior Eleitoral. É triste e é constrangedor para mim receber acusação de como que se a Rússia se comportasse como um país terrorista digital. Eles têm certeza, né? O Fachin, o Barroso e também ali o senhor Alexandre de Moraes, que eu estou na Rússia. Isso é lamentável, esse tipo de declaração. Confesso, se não visse as imagens, fosse uma matéria escrita apenas, eu ia falar que era um fake news. Agora, como você bem disse, se as urnas são invioláveis, se todo o processo eleitoral é garantido, por que temer possíveis hackers? E dizer que hacker existe em praticamente todos os países do mundo. Até em Cuba tem hacker. A inteligência cubana trabalha em cima disso. Venezuela também tem. Posso citar aqui, acredito que não exista país que não tenha um hacker. E tem muito hacker que não se intitula desse ou daquele país. Cuidam dos seus negócios escusos com quem lhe pagar mais. Agora, realmente, o próprio ministro Fachin acaba de comprovar, no meu entender, que ele não tem confiança no sistema eleitoral. Eu não sei o que está passando na cabeça deles. Eles nos convidaram no final do ano passado, quero dizer, Forças Armadas, eu sou chefe supremo das Forças Armadas, a participar do processo eleitoral do corrente ano. Nós aceitamos. Tá? As Forças Armadas questionaram o Tribunal Superior Eleitoral sobre possíveis vulnerabilidades. Foram uns 40 itens batendo nessa tecla, pedindo informações, algumas técnicas, outros pedindo manuais, pedindo procedimentos. Nos responderam, né, a questão de 3 dias aproximadamente. São centenas de páginas. E o pessoal das Forças Armadas, os militares das Forças Armadas, que pertencem ali à área da guerra cibernética, estão analisando esses documentos. Obviamente, ou nós vamos concordar, ou discordar total ou parcialmente, de forma técnica também. Eu não sei porque o desespero com esse ataque, né, gratuito a um país no qual o chefe de Estado brasileiro está presente,
como se aqui fosse um país que viesse a participar de forma criminosa numas eleições no Brasil. Se o sistema eleitoral é inviolável, por que essa preocupação? Acabar de comprovar que existe a possibilidade de ser violado. Outra coisa, é um assunto que nós queremos discutir nos autos, entre aspas, né? Mas deixo bem claro, eu não divulguei, juntamente com o deputado Felipe Barros, lá do Paraná, nenhum inquérito sigiloso. O próprio encarregado do inquérito, o delegado encarregado do inquérito, prestou depoimento à Polícia Federal nesse inquérito dos vazamentos, que está aí, que foi aberto por decisão do ministro Alexandre de Moraes, e ele diz que quando entregou oficialmente com recibo para o Felipe Barros, e eu divulguei, até aquele momento o inquérito não tinha qualquer grau de sigilo. Passou a ser sigiloso alguns dias depois da nossa divulgação. A mesma coisa a Corregedoria da Polícia Federal, falou que não tinha nada de sigiloso ali. Passou a ser sigiloso depois da nossa divulgação. E aquela pergunta, o que eu falei na segunda live minha, tudo estava dentro do inquérito, como uma das questões mais importantes. Quando, depois de vários meses frequentando esse grupo de hackers, os computadores do TSE, passeando pela alma do TSE, depois das eleições, como eu ganhei, eu não quero divagar agora, o que está escrito nesse documento, né? Quando acabou as eleições, houve uma denúncia de um hacker de possível manipulação de dados, onde a então presidente Rosa Weber do TSE imediatamente mandou abrir um inquérito. E o que interessa, de mais importante no inquérito, quando o delegado encarregado do inquérito pede os logs para o Tribunal Superior Eleitoral, e eles demoram 3 meses praticamente, e responde que os logs foram apagados de forma inadvertida por uma empresa terceirizada que foi encarregada de apurar os votos. Não quero falar nada além disso. Paro por aqui, não vou tecer qualquer comentário a mais, porque eu estou aguardando no momento, como todo o Brasil está aguardando aí, o que as Forças Armadas dirão sobre a documentação que recebeu do TSE. Se procede, se o TSE tem razão, pode ser que o TSE tenha razão, ou se não tem razão, e por quê? E os próximos passos será dado pelas nossas Forças Armadas. Agora, é lamentável essa declaração do ministro Fachin nesse sentido. Deixo claro, na última segunda-feira, o ministro Fachin, juntamente com o ministro Barroso, foram ao meu gabinete, pediram audiência, nós concedemos, foram em meu gabinete, por coincidência, estavam lá o ministro da Defesa, os comandantes de força, o chefe Salomão conjunto, e nos cumprimentamos, e apenas o ministro Fachin falou naquele momento. Eu me dirigi a palavra 2 vezes ao ministro Alexandre, ele não respondeu, e quando saíram dali, eles foram ao Senado Federal se encontrar com o presidente Rodrigo Pacheco, e ali decidiram, inclusive, que a CPI das fake news, que está à frente da mesma o senador Ângelo Coronel, deveria voltar a funcionar. E, por coincidência, tudo que eu estou falando aqui, vocês podem rapidamente ser certificados da sua veracidade. Por coincidência, temos um vídeo de poucos meses ou algumas semanas do senador Ângelo Coronel, deputado Ângelo Coronel, que é senador, não é? Não, é CPMI. Senador. É senador, Ângelo Coronel, que esteve aqui onde eu estou no momento, na Rússia, falando que veio aqui aprender a tratar com fake news, a tratar com mentiras. Então você pode ver, quando vem o senador Ângelo Coronel para cá, diz ele que vem aprender aqui na Rússia como combater fake news, como combater mentiras, eu estaria aqui agora, segundo aí ilações do ministro Fachin, que eu estaria aqui fazendo exatamente o inverso. Então, é tudo muito lamentável, muito triste, mas eu quero, o Augusto Nunes, aguardar aí o estudo, né, das Forças Armadas
sobre a documentação entregue pelo TSE há poucos dias e para que as Forças Armadas se manifestem, porque elas foram convidadas a participar do processo eleitoral, bem como outras instituições, e as Forças Armadas, uma vez convidadas, respeitosamente, nós vamos, eu digo que eu sou chefe supremo das Forças Armadas, de todo o processo eleitoral, do código-fonte até a sala secreta. As Forças Armadas presentes a esse processo, ela tem que ser fiadora da lisura das eleições. E é uma coisa que todos nós queremos, todos, sem exceção. Todos nós queremos eleições limpas, auditáveis, com apuração pública, para que, no final das contas, quando aparecer o vencedor, ninguém tenha dúvida do que aconteceu. Você pode ver, há poucos dias, o ministro Barroso elogiou o sistema, uma eleições em Portugal, se eu não me engano, elogiou muito, falou que ninguém contestou, só esqueceu de falar que o voto em Portugal tinha aí o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Então, e todo mundo sabe que esse processo eleitoral no Brasil existe apenas no Brasil, no Butão e Bangladesh. Respeitosamente, não existe em países que são muito mais avançados que nós na questão da informática. Eu não sei o que parece que alguns têm a esconder. Nós queremos eleições limpas. Criticavam tanto os militares no passado, falavam tanto em ditadura, e nós queremos democracia. As Forças Armadas, as nossas Forças Armadas, trabalham dentro das 4 linhas, não preciso sair dela para fazer valer a força da democracia em nosso país. É isso que nós queremos e esperamos. E lamentamos muito essa fala do ministro Fachin, enquanto o chefe de Estado brasileiro está em solo russo. José Maria Trindade. Boa noite, Zé. Sua pergunta. Salve, muito boa noite, presidente. Olha, presidente, não foi só o ministro Fachin, não. O ministro Roberto Barroso também se dirigiu ao senhor com palavras pouco amigáveis, que eu nem vou entrar e levar nesse pormenor lá da fala do ministro Barroso. Mas a minha pergunta, presidente, o senhor levou para a Rússia uma comitiva boa, com vários setores, inclusive empresariais, mas o Ministério da Defesa tem acordos interessantes com a Rússia, que são antigos, já há 10 anos, desde 2012, e principalmente a guerra cibernética. Fora desse disse-me-disse da história de fake news, existe um projeto de guerra cibernética no mundo, e o Brasil se prepara para isso. O Ministério da Defesa está preparado, presidente, para esse tipo novo de guerra? Houve uma reunião hoje, na qual eu não participei, eu estava num outro evento. O ministro Braga Neto, juntamente com o Carlos França, os ministros da Defesa e das Relações Exteriores, com seus homólogos aqui em Moscou, e trataram de vários assuntos sobre defesa, obviamente. Isso foi um assunto tratado. É um assunto sensível, reservado, tratou-se de energia nuclear. Vocês sabem que o Brasil tem um processo ímpar de enriquecimento de urânio, que é a levitação centrífuga. O Brasil também tem o seu submarino sendo construído por propulsão nuclear. Nós dependemos da certificação do combustível, e de modo que também nós interessamos aqui também nas pequenas centrais nucleares elétricas, que servem para abastecer cidades médias a grande, 50, 100, 200 mil habitantes. Há um interesse nosso dessa parte. Isso foi tratado também de forma reservada. Então, essa agenda específica da defesa que me fez trazer aqui os representantes de cada força, não vieram os comandantes. Viria o comandante da Marinha, o Garnier, mas estava com problema de Covid, ficou no Brasil. Veio também o chefe estadual conjunto. Então, uma comitiva bastante robusta na questão militar, guerra cibernética, energia nuclear e acordos de defesa Brasil-Rússia. Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Sua pergunta.
Boa noite, presidente. Bom, o Brasil tem uma enorme comunidade ucraniana, né? Talvez aí uma das maiores comunidades ucranianas no mundo, fora da Ucrânia. Só no Paraná, eu estava checando aqui os últimos dados, são quase 1 milhão de descendentes ucranianos. E o senhor levou aí à Rússia, né, uma mensagem de paz, mas a velha imprensa continua criando tensões, algumas até imaginárias. Queria ouvir o que o senhor tem a dizer para acalmar esses ucranianos, né, descendentes de ucranianos que vivem no Brasil, tendo aí a experiência dessa viagem à Rússia dentro de uma iminente guerra que até agora parece que não vai se concretizar. Olha, eu, enquanto deputado federal, certa vez, acompanhei uma representação de ucranianos do Paraná no parlamento. O Brasil é o único país do mundo que tem gente do mundo todo. Com os ucranianos não são diferentes, quase sua totalidade é no estado do Paraná. Jamais eu iria para qualquer país do mundo para estimular, fomentar, seja lá o que for, a animosidade. Tá? Como eu disse, vocês até colocaram no vídeo aqui, no final da minha fala de hoje, que foi uma aberta à imprensa, eu falei que o mundo é a casa de todos nós. E todos nós, né? E Deus está acima de todos nós. Essa foi a mensagem que eu trouxe para cá, por coincidência ou não sei, por coincidência ou não. Enquanto estávamos em voo, parte das tropas russas foram retiradas da fronteira. E hoje mais um pouco foi retirado. Isso é um sinal de que está sendo distensionado essa questão. Uma guerra não interessa para ninguém. E ainda mais com países nucleares, que a gente pode saber como começa e não sabe como termina. Então não interessa para país nenhum no mundo uma guerra. E todos os países do mundo, acredito, né, os países sérios do mundo, querem a paz. A minha presença aqui aceitando o convite do Putin, eu dou um sinal que acredito numa solução pacífica para as questões russas. E nada mais além disso. Alguns achavam que eu não devia vir para cá, tendo em vista esse contencioso. Tem vários países do mundo, tem outros contenciosos também, com o próprio Israel. Então eu não deveria ir para Israel enquanto não resolvesse o contencioso com a Palestina, assim outros países do mundo. Então nós primamos, né, pela autonomia de todos os países, respeitando a sua soberania, continuamos aprofundando nas relações bilaterais, isso é muito bom para os nossos países, e sempre que possível, como eu disse para você, e o vídeo que você mostrou agora há pouco, a nossa mensagem sempre é de paz. Estamos aqui, sim, respeitamos a Rússia, respeitamos a Ucrânia, e a gente pede a Deus que a solução venha, sim, pelas vias pacíficas, porque de outra forma não interessa para ninguém. Guilherme Fiuza, sua pergunta, Fiuza, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Boa noite, presidente Bolsonaro. Presidente, eu não sei se eu entendi bem. Tive a impressão de o senhor dizer que, na visita ao Palácio do Planalto, o senhor dirigiu a palavra 2 vezes ao ministro Alexandre de Moraes e ele não respondeu ao senhor. Foi isso mesmo? E se foi isso, o senhor interpretou isso como uma hostilidade explícita? Fiuza, para mim foi uma surpresa quando recebemos por escrito um pedido de audiência do ministro Fachin, juntamente com o ministro Alexandre, que tem vários inquéritos contra mim, acredite, contra meu ajudante de ordens, que um fato lamentável parece que ocorreu, foi quebrado o sigilo telefônico do meu ajudante de ordem, não tem nada a ver com nada na questão segundo eles, vazamentos que não foram vazamentos, e isso permitiu que o senhor Alexandre de Moraes, ao ter acesso a conversas, né, troca de mensagem entre eu e meu ajudante de ordem, fique sabendo da minha agenda, uma agenda estratégica, eu considero muitas vezes num grau de sigilo ultra secreto, porque ninguém tem que saber do que eu trato com alguns países. Troco mensagem não só com o Sidney, como com os outros 3 ajudantes de ordem, são de extrema confiança, pessoas discretas, competentes, indicadas pelos respectivos comandantes de força,
para fazer parte desse staff meu. Eu tenho um ajudante de ordem 24 horas por dia. Aconteça o que acontecer, não interessa a hora, o dia, o local, tem alguém do meu lado para exatamente me ajudar a tomar decisões. Quantas vezes eu peço para eles entrem em contato com tal autoridade, por vezes com autoridade fora do Brasil, como tem o telefone. Essa agenda não pode estar na mão de ninguém. Isso é segredo de Estado. Isso tem a ver com a soberania nacional, com a minha atividade aqui na Rússia. Então, eu entendo que a quebra de sigilo do meu ajudante de ordem, por parte do senhor Alexandre de Moraes, foi para ter acesso às informações que eu tenho. Agora, apesar de ele não achar nada que possa comprometer o meu mandato, as trocas de mensagens confidenciais entre eu, o ajudante de ordem, para tratar de assuntos internos do Brasil, de estatais, de agenda com políticos, de contatos, posso citar aqui alguns chefes de Estado que eu te mantenho contato. É lamentável que isso esteja na mão dele, usando, no meu entender, um subterfúgio para chegar à minha pessoa. Ele bate na tecla de gabinete de ódio o tempo todo. Eu desafio qualquer pessoa a me apresentar uma matéria. Olha, essa matéria aqui teria sido produzida pelo tal do gabinete do ódio. Não existe. Combater fake news, se quer combater fake news, está aí, parte da grande mídia à disposição para combater fake news. De ontem para hoje, uma salevada de fake news. Até essa questão aí do ministro Fachin, é um fake news. Não é verdade que eu estaria na Rússia aqui, né, por coincidência ou não, né, para programar um ataque hacker aos computadores do TSE. Então, isso é uma pequena amostra do que está acontecendo, dos problemas que eu enfrento. Lamentavelmente, essas 3 pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada, querem apenas uma narrativa para desgastar o governo. Eu lembro, o ano retrasado, quando estava no Emirados Árabes Unidos, quando aí a TV Globo aí quis botar no meu colo a morte da Marielle Franco, um constrangimento enorme para mim, se encontrando com centenas de empresários do mundo árabe para aqui apresentar o Brasil, extremamente constrangedor. Isso aconteceu, né? Não deu tempo de chegar ao conhecimento do governo russo, agora com toda certeza está sabendo. Imagine se eu tivesse um encontro logo mais no dia de hoje com ele, o constrangimento. Então, são pessoas que se comportam como adolescentes. Tem um objetivo, tá? Dizer ao senhor Fachin que eu não fui, dependesse de mim, né? Eu jamais faria o que ele fez, dando início aí à anulação dos julgamentos do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que eu poderia falar muito aqui, dos desmandos que ele fez ao longo de 14 anos no Brasil, levando a quase a quebra da Petrobras, um endividamento de 900 bilhões de reais, levando também malfeitos ao BNDES de aproximadamente 500 bilhões de reais. E eu, quando junto isso tudo, são 1 trilhão e 400 bilhões, dá para se fazer 100 transposições do Rio São Francisco, meu Deus do céu. Não quero falar aqui em BNDES, em Banco do Brasil, em fundo de pensão, em estatais, como, por exemplo, Itaipu Nacional e de tantas outras. É lamentável, realmente, a maneira como uma turma do Supremo Tribunal Federal, por 3-2, tirou o Lula da cadeia e o tornou elegível. E ele se comporta agora com apoio explícito de grande parte da grande mídia brasileira, como se fosse uma pessoa que simplesmente vai concorrer a uma reeleição aí e que está entrando na política agora, como se fosse um virgem, né? Um homem está se apresentando agora para a política brasileira. Isso é lamentável. Agora, o que fica da ação desses 3 ministros do Supremo que estão dentro do TSE, lamentavelmente, que parece que eles têm um interesse, né? Primeiro buscar uma maneira de me tornar inelegível, na base da canetada. E a outra é eleger o seu candidato, que é o Lula. Lamentavelmente, isso cada vez mais se torna bastante transparente para todo o Brasil. E repito, o que eu quero, o que eu entendo que a grande maioria dos eleitores do Brasil, dos cidadãos brasileiros, querem eleições limpas, sem qualquer dúvida de possível fraude. E hoje, o senhor Fachin demonstrou claramente, da forma como ele se comportou, dizer que está com medo de um ataque hacker. Isso
Ataque hacker, você está com medo que possa acontecer nos próximos dias, pode acontecer no dia das eleições, por que não? De onde viria esse ataque hacker? Não sei. Mas o Fachin demonstra claramente que o TSE não está preparado para suportar um ataque hacker. Agora, por que um ataque hacker no TSE? Porque não na defesa, na economia, em algum outro ministério importante nosso, ou alguma estatal, um banco oficial, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, porque o TSE ele está acusando realmente, está demonstrando, lamentavelmente, eu queria que não fosse assim, estou aguardando o parecer final das perguntas que chegaram às Forças Armadas para responder sobre realmente a lisura das nossas eleições. Nós queremos, sim, que as eleições sejam limpas, sejam transparentes, sejam auditáveis e tenha uma contagem pública de voto. Isso é pedir muito? Isso era para o TSE estar abraçado comigo e não o tempo todo estar atacando. Como eu vi outro dia, lamentavelmente, eu vi as imagens também, você não acreditaria, o senhor Alexandre Moraes dizendo que o candidato que duvidasse no eleitoral terá o registro cassado e preso. Olha, meu Deus, eu não posso duvidar. Eu acho que a dúvida é o início da comprovação de alguma coisa. É igual a questão de vacina. Você não pode falar contra a vacina sobre possíveis efeitos colaterais que você passa a ser um criminoso. Tá? E a gente vê aí a ação desses 3 ministros do Supremo Tribunal Federal preocupados em abolir o Telegram, baseado no quê? Fake news? Mentira? Eu já vi a Gleisi Hoff falando que vai propor que o WhatsApp fique fora de ar por ocasião de alguns dias ou semanas antes das eleições. A agência de checagem de fake news é só do lado deles, não tem por lá de cá absolutamente nada. Isso aí é muito esquisito. Eu, como chefe do executivo, como juramento que fiz defender a minha pátria, o sacrifício da própria vida, se assim for necessário, continuarei tranquilo como presidente da República, respeitando a Constituição, jogando dentro das 4 linhas, mas a gente espera que isso tudo tenha um fim. É difícil continuar, né? Lamentavelmente, 3 ministros do Supremo Tribunal Federal agindo dessa maneira, com a perseguição clara à minha pessoa, claríssima à minha pessoa. Até vi outra declaração do Barroso, agora não está no papel apenas, não sei se é verdade, está no papel, dizendo que eu vou me surpreender com os 2 ministros, o Cássio Nunes e o André Mendonça, que eu indiquei para o Supremo Tribunal Federal. Não sei o que é que ele quis dizer, confesso que eu não sei o que ele quis dizer com isso aí. O que é se surpreender? Eu, quando indiquei os 2, já os conhecia há algum tempo, tá? Mais até o André Mendonça do que o Cássio. O Cássio conhecia por ocasião da transição e, logicamente, eles não devem obediência a mim, mas a vida pregressa deles, né? O conhecimento jurídico e algumas questões que falam, por exemplo, da questão que fala sobre a economia do Brasil, que fala sobre, por exemplo, as questões de valores familiares, né? Conservadorismo. A princípio, a gente, dado o nosso relacionamento, a gente sabe como eles vão se comportar. Outras questões, caberá ao arbítrio deles, né? Que eu não conheço, obviamente, mas eu tenho certeza que ambos, né, como tem mais ministros dentro do Supremo Tribunal Federal que agem, no meu entender, com legitimidade, sem qualquer parcialidade, vai dar conta do recado. E digo mais, né, sempre digo, umas eleições desse ano são importantes, porque quem porventura ganhá-la, em 2023, indica mais 2 para o Supremo Tribunal Federal. Presidente, falando mais uma vez da viagem do senhor à Rússia, hoje aqui no Brasil o senhor foi criticado por causa da presença aí na Rússia do filho do senhor, do vereador Carlos Bolsonaro. Houve quem questionasse o que ele foi fazer aí. Então, transfiro ao senhor a pergunta, presidente. Qual o papel do vereador nessa viagem à Rússia? Ele aqui, para mim, com todo respeito a meus ajudantes de ordem, concorda melhor que meus ajudantes de ordem. Dorme no meu quarto. Aqui nós temos 5 quartos aqui que são cortesia do governo russo, não tem qualquer despesa. E é uma pessoa que também trabalhou comigo muito na última noite, ele mexe nas nossas redes sociais, prestando informações a todo o Brasil. Se vocês analisarem o conteúdo de que nós postamos no Facebook, Telegram, Twitter, etc., em grande parte passa pelo crivo dele. Então, uma pessoa que não ganha nada do governo federal, é um vereador do Rio de Janeiro,
Essa noite, inclusive, dada a questão de fuso, ele votou em praticamente tudo que acontecia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esse é o trabalho dele. E faço questão de ele ou outro filho meu sempre, com a confiança que eu tenho em todos eles, me acompanhem em cada viagem. Apesar da confiança que eu tenho nos meus ajudantes de ordem, é sempre bom o Flávio, o Carlos, o Eduardo me acompanharem nessas oportunidades. Augusto. Presidente, diante da extensão da mesa em que o presidente Putin dialogou com o presidente francês Macron, um jornalista perguntou ironicamente quantos metros separariam o presidente do Brasil e o anfitrião. Qual foi a distância entre o senhor e o Putin, presidente? Olha, de um aperto de mão. Eu vi a mesa dele com o Macron, realmente estava ali uns 5, 6 metros. Deixo claro que o Macron está vacinado, eu não estou. Tá? O Putin, pelo que me consta, está vacinado com o Sputnik. Tá? Por ocasião da nossa viagem, foi apresentado uma planilha de como nós deveríamos proceder aqui no tocante ao Covid, respeitamos todos os protocolos. Aqui nas ruas, 80% da população não usa máscara, não tem multa para quem não usa máscara. Não vi ninguém falando aqui em passaporte vacinal. Também há uma liberdade aqui, quem quer tomar vacina e quem não quer. No que dependeu de mim, no que dependeu de mim, foi nessa linha no Brasil, comprando vacina para todos os brasileiros, tomou vacina quem quis, da parte do governo. Por parte do governo federal não houve nenhum constrangimento, nenhuma exigência, nenhuma ameaça de quem porventura não tomasse a vacina não poderia fazer isso ou aquilo em órgãos federais. Então, nos cumprimentamos, teve aperto de mão, posamos para fotografia na frente das bandeiras, e depois fomos para a distância ali de um aperto de mão, talvez 1 metro um do outro, conversamos muito. Depois fomos para o almoço, o total, acredito que 2 horas de reunião, teve muita coisa que tratamos ali, teve muita descontração, muito descontraído também, teve risada, até uma coisa rara, né? O Putin sorria, ele sorriu, conversamos de forma descontraída em algum momento. Ele me levou depois, uma coisa rara, na despedida, não volte aqui. Eu fui conhecer a sala na qual ele despacha, né, como eu faço muitas vezes com populares que após um evento lá em Brasília, eu convido para ver a minha sala. Eu sei que para quem vai lá é uma deferência, a mesma coisa ele fez comigo aqui. E ficamos sem máscara, né, do lado o tempo todo, 1 metro de distância, conversando por 2 horas. O almoço ficou também 1,5 metro de distância, talvez um pouco menos, almoçando, falando, conversando de forma descontraída, falando de assuntos mais variados possíveis. Ele falou também que é motociclista, né? Gosta de andar de moto, apaixonado por paraquedas, só não faz o mergulho que eu faço. Então, falou também, perguntou sobre o atentado que eu sofri aí, né? Ficou realmente meio atônito de por que não se desvendou esse crime ainda. Como é que pode? Eu sou presidente agora e esse crime não chegou ao final. O que aconteceu? Eu confesso que falei alguma coisa com ele, né? Lógico, foi bastante superficial. E foi dessa forma. Na saída, apertamos a mão de novo. Inclusive, uma coisa que não é usual aqui, demos um abraço. Então, foi a forma como ele nos tratou, a forma como também eu tratei, né? Se bem que a responsabilidade é maior porque ele está na casa dele. Foi algo simplesmente fantástico. Temos um mar de oportunidades pela frente, não só na questão de defesa, mas como tratamos a questão de fertilizantes. Subiu muito no mundo todo e íamos entrar em falta, né? Em especial do potássio. Não só foi determinado aqui, porque depois tivemos um encontro com empresários desse setor de fertilizantes, vai ser dobrada a oferta de fertilizantes para nós, bem como uma planta que nós temos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Houve uma conversa com a Petrobras a questão de 15, 20 dias, e a Petrobras se aproximou dos russos, e essa fábrica em Três Lagoas
será reativada até o meio do ano, temos a chance de ela já estar em funcionamento. Isso é bom porque é uma garantia para nós, né, de algo processado, produzido no Brasil. Vamos continuar dependendo daqui de outros países, não só da Rússia, como de Bielorrússia, do Irã também. E digo a vocês, o Brasil tem potássio. Está lá na região da foz do rio Madeira. Agora, por que a dificuldade de explorar? Porque foi demarcado como terra indígena. E nós temos um projeto de lei dentro do Congresso Nacional para que o indígena, se assim o desejar, tá, ele poderá usar da sua propriedade da mesma forma que um fazendeiro do lado faz uso da sua propriedade. Então, a gente começa a ver que a questão das demarcações de terras indígenas, o objetivo não foi para proteger a indígena. Eles, em parte, são protegidos, sim, mas em grande parte, essas reservas, que equivalem a 14% do território nacional, uma área do tamanho da região sudeste, que você pega Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo, demarcado como terra indígena. E quase todas, né, como por exemplo Yanomami, Raposa e Serra do Sol, você encontra ali uma tabela periódica lá embaixo. Por falar nisso, me permite alongar um pouquinho mais, estive sobrevoando o Vale do Rio Cotinho, em Roraima, junto com o governador local, junto com um cidadão lá que eu conheço bastante, o Deilson. Tivemos lá, é um descendente indígena, que conhece bastante o local, e vimos que ali, no Vale do Rio Cotinho, que são 12 quilômetros de extensão, por aproximadamente 600 metros de queda, um rio que tem bastante volume de água, você poderia fazer 4, 5, 6 barragens ali e fornecer energia elétrica para toda a região norte e grande parte do nordeste. E hoje em dia, nós conseguimos, né, a autorização para fazer união de Tucuruí, de Manaus, para levar energia para Boa Vista, que não tem, que antigamente recebia da Venezuela, mas a Venezuela quebrou, não fornece mais energia para nós. Ou seja, nós temos tudo que interessa para nós, tudo. Agora, temos problemas internos. O que atrapalha o Brasil são as questões internas. O Leão, levamos 3 meses para resolver o assunto, esse outro ainda fora do Rio Madeira, e é um fato intrigante, né? Eu estava viajando do Rio de Janeiro para Brasília, comprei o jornal Estado de São Paulo, sim, comprei o jornal Estado de São Paulo, o ano era 2010 aproximadamente, 2008, e li uma matéria do Chico Graziano, que me critica muito, mas é uma pessoa que faz boas matérias, e vi ali que a exclusividade para explorar potássio naquela região foi vendido esse direito a uma empresa brasileira que fazia parte aí de um conglomerado canadense. Entrei com o requerimento de informações e, para minha surpresa, foi respondido em parte do que eu queria, mas com carimbo de confidencial. Ou seja, um documento na minha mão, carimbo confidencial, não pode usar para absolutamente nada. O objetivo daquilo, né? Conversei já com as pessoas que estão interessadas no assunto e logo depois veio um distrato, onde alguns dezenas de milhões de reais a Petrobras pagou para o distrato dessa exclusividade. A pessoa deixou de ser daquela empresa canadense. Pode ser que tenhamos aí escondido aí no governo anterior também a indústria do distrato no Brasil. Então, rapidamente, isso é uma pincelada, né, de como é rico o Brasil. Como disse, o endividamento de Petrobras e BNDES, o mau uso de dinheiro, o desvio, dá para fazer sem transposição do São Francisco. Então, o povo nordestino sabe disso, que às vezes que eu falei sobre isso aí. Ou seja, a transposição é para ser concluída há muito tempo. Dinheiro lá atrás, como sempre diz o nosso ministro Gilson Machado do Turismo, né, no passado ia para obras em outros países. Por exemplo, nós temos problema de energia no Brasil? Temos, mas vocês sabiam que 3 hidrelétricas foram feitas na época do governo do PT em outros países? Temos problemas de saneamento básico do Brasil? Temos, mas você sabia que o BNDES, na época do PT, financiou saneamento básico fora do Brasil? Ah, você não tem metrô em Belo Horizonte? Ah, você tem metrô em Caracas, feito com dinheiro brasileiro.
Você tem problema de modernização de portos no Brasil? Sim, mas Cuba tem um porto de primeiro mundo, cuja garantia foi charuto. Então, esse é o nosso Brasil de há pouco tempo, que a gente acaba mostrando cada vez mais para a população. E fazendo as devidas comparações, como o Pedro Guimarães da Caixa Econômica fala que o que ele apurou, nesse período, a Caixa Econômica foi assaltada em 45 bilhões de reais. Então, vocês sabiam que o Fundo de Pensão dos Correios, o Postales, comprou papéis da Venezuela? É inacreditável isso aí. Que o Correio, ano passado, deu um lucro de aproximadamente 3 bilhões de reais, mesmo reduzindo o valor do SEDEX para algumas centenas de cidades, que no ano retrasado deu um lucro de 1,5 bilhão, que nos outros anos o lucro era pequeno ou até mesmo dava prejuízo, que a diferença entre prejuízo de 2015 e lucro de 2020 está na ordem de 90 bilhões de reais, é dinheiro que ia para algum lugar. Por isso a gente vê um partido aí, vermelho, né, cujo ex-presidiário consegue cada vez mais ganhar certas lideranças para apoiar. Você começa a pensar, mas por quê? Porque, com toda certeza, né, ele está negociando ministérios estatais, bancos oficiais, para entregar para esses grupos caso assuma o poder no Brasil. É por isso que você vê eu 24 horas por dia apanhando basicamente dos mesmos órgãos de imprensa, que não é novidade para ninguém. Então, a minha resiliência, a força que Deus me deu para resistir isso aí, é para lutar não é contra tudo, nem contra todos, é contra gente que perdeu o status com a minha chegada ao poder. E eu sempre digo, né, para quem nos acompanha, compare o padrão dos meus ministros com aqueles que nos antecederam. Você pega o Tarcísio na infraestrutura, veja os demais, os governos anteriores, veja a Damares, parece que é um ministério tranquilo, não, é um dos mais complexos ministérios, que trata com coisas bastante subjetivas, direitos humanos, mulher, cidadania, etc. Mas olha como é que era no passado, se tratava de ideologia de gênero, tratava do PNDH3, né? Tratava do PLC 122, não quero falar sobre isso que demora um pouquinho. Você pega o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, o único astronauta do hemisfério sul, uma pessoa formada pela Academia da Força Aérea, pelo ITA, esteve na NASA, uma pessoa que tem um conhecimento fenomenal. Olha o padrão do Gilson Machado, ministro do Turismo. Veja o João Roma da Bahia da Cidadania, o Nick Lorenzoni no trabalho e emprego, né? O Paulo Guedes na economia. Veja o gigante que é a pequena, grande mulher chamada Tereza Cristina na agricultura. Veja o que foi Ricardo Salles, um excelente ministro, e quem é o Juca, que o sucedeu, uma pessoa fantástica também. A defesa, né, com os nossos ministros, atualmente com o general Braga Neto. Você pode analisar também a Secretaria-Geral, com o Ramos, que é meu amigo particular desde 1973. Você vê a Casa Civil, onde temos um senador da República, o nosso prezado senador Ciro Nogueira, que faz um trabalho excepcional com o parlamento, a própria Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, um ministério bastante complicado, complexo, porque ele passa dinheiro, passa verbas, passa orçamento de 15 bilhões de RP9, que é a decisão de distribuir esse recurso não é nossa, é lá do parlamento. E você começa, então, a ver o Rogério Marinho, que vai estar conosco agora, esteve no sul da Bahia, esteve na entrega do ramal norte lá, de água, no Nordeste, uma passagem fantástica com ele, com Caicó, bem como ali em Jardim de Piranhas, né, entregando obras com uma represa de Oiticica que começou a ser feita em 1952. E assim nós podemos citar praticamente todos os ministros, muitos secretários nossos, como o Jorge Seife na pesca. Se puder entrevistá-lo um dia, você vai ver as coisas fantásticas que ele fez lá. A questão do Mário Frias, na questão da Lei Rouanet, em especial. O nosso Marcelo Magalhães, que ressuscitou aí, depois de 17 anos, os Jogos Estudantis Brasileiros. Foi um sucesso no Rio de Janeiro. Ou seja, temos muita coisa a mostrar, né? Logicamente, grande parte da grande mídia não mostra, mas concluímos 3 anos sem corrupção. Isso não é virtude, isso é obrigação da parte de qualquer gestor público.
Presidente, vou pedir licença, a gente precisa fazer agora um rápido intervalo comercial e a gente volta na sequência com a entrevista ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro. Aproveito para agradecer a você que está ligado aqui, acompanhando a programação da Jovem Pan, no rádio, na internet, na TV, Jovem Pan News também. Mais uma vez, uma excelente audiência no programa de hoje. A gente agradece muito a sua companhia. Rápido intervalo, voltamos já já. Os pingos nos is. Quer acordar o som? Será que essa é a melhor aposta? Mas essa, rapaz, tá com medo de quê? Essa escolha eu faço sem pensar. Não confia no seu time? Quem está nos assistindo aqui, obrigado pela audiência. Amanhã não faremos a live, porque resolvi antecipar a minha volta para o Brasil. Em vez de pousarmos em Brasília, vou pousar no Galeão, no Rio de Janeiro, e vamos lá para sobrevoar com 2 helicópteros a região lá de Petrópolis, levando os ministros que têm mais interesse na área, como da cidadania, o João Roma, do desenvolvimento regional, o Rogério Marinho, o próprio ministro da Defesa, porque as Forças Armadas sempre são, geralmente, os primeiros a chegar, se bem que nesse caso aqui é natural. Eu cumprimento o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e nossa live amanhã está planificada, vamos fazer lá na sexta-feira, horário 19 horas, e vamos conversar. Tem muito assunto para tratar. A gente vai demonstrando aqui para vocês o que nós estamos fazendo. Tá? Lamentavelmente, essa questão da urna ainda não está resolvida por parte dos ministros do TSE, de 3 ministros, em especial, né? E a gente quer paz, quer tranquilidade, quer resolver os problemas nacionais. E quando se fala em eleições, isso tem que ter transparência total. Interessa a cada um de nós. O que nós todos queremos se alguém votar no João ou na Maria, esse voto seja contado para ele realmente. José Maria Trindade. Pois é, presidente, corre por aqui um boato aí no mercado de que o senhor estaria abandonando o rigor fiscal, você estaria propenso a gastar mais do que arrecada, há críticas sobre o aumento da dívida aí durante esse ano. É um ano de pandemia, mas enfim, esta é a ideia do mercado. É verdade, o senhor pretende afrouxar um pouco o rigor fiscal ou continua nesta toada do início do seu mandato? A política continua sob o comando de Paulo Guedes. Fizemos um milagre do ano passado, basicamente. Conseguimos recursos para aprovar aí o novo programa chamado Auxílio Brasil, que substituiu o Bolsa Família. O Bolsa Família que era de, em média, R$190, agora passou a ser no mínimo R$400. Renegociamos o parcelamento dos precatórios, que afinal de contas o Supremo Tribunal Federal havia decidido que eu tinha que pagar de uma vez só dívidas desde o tempo do Fernando Henrique Cardoso. Não tínhamos condições de fazer isso aí. Então parcelamos, vamos pagar de uma vez só. Quem tem dívida vai receber até R$600 mil. Quem tem mais do que isso para receber vai ser parcelado. Não existe nenhuma tentativa nossa de furar o teto, de bagunçar a nossa economia. Os números são fantásticos de janeiro para cá, né, esse um mês e meio. Em janeiro, uma entrada enorme de dólar no Brasil, tanto é que isso ajudou a afundar o dólar para R$5 alguma coisa, né, bastante baixo. Isso nos ajuda a dar uma previsibilidade que não teremos reajuste nos combustíveis, porque isso não é informação privilegiada. Se cai o preço do petróleo aqui fora, se cai o preço do dólar no Brasil, a tendência é não aumentar o preço dos combustíveis. Tá? Então, não temos por que fazer qualquer aventura depois de 3 anos. O ano passado, além do previsto a ser arrecadado, arrecadamos aproximadamente mais 300 bilhões de reais. O que foi contingenciado no corrente ano, eu fui obrigado a contingenciar, porque eu não sou o dono da caneta para sancionar o que eu quero ou para vetar o que eu quero. Tá? Mesmo o parlamento votando, se eu sancionar algo do parlamento que esteja contrariando a lei de responsabilidade fiscal, eu respondo por crime de responsabilidade, de acordo com o artigo 85 da Constituição. Ser parlamentar é muito mais fácil do que ser presidente. Eu fui parlamentar. Nós podemos votar sim ou não no que bem entendemos. Eu não posso aqui sancionar ou vetar com bem entendemos. O que nós vetamos, né, inclusive parte de recursos para todo o Brasil. Uma parte foi para
obra e infraestrutura do Estado de Santa Catarina. A imprensa de lá bateu muito em mim, mas em relação ao ano passado para esse ano, houve um acréscimo grande para a obra de infraestrutura. Só que os parlamentares, que é natural, eu já colaborei agindo dessa maneira no passado, não é o correto, a gente vota prevendo gastar mais do que arrecada. E aqui o chefe do executivo é obrigado a vetar. Mas mesmo assim, em conversa com o Paulo Guedes, foram por volta de 3 bilhões de reais, é pouca coisa, perto do orçamento, em havendo um excesso de arrecadação que deve ocorrer, isso pode ser revisto apenas esses 3 bilhões, que vai depender do Paulo Guedes. Se achar que não deve ser recomposto, não vai ser recomposto. Mas existe uma forma legal de recompor em havendo o excesso de arrecadação. Para você que nos ouve pelo rádio, fizemos um rápido intervalo aqui nas nossas afiliadas, na rede Jovem Pan News. Já estamos de volta, dando sequência à entrevista com o presidente Jair Bolsonaro. Mais uma pergunta agora da Ana Paula Henkel. Presidente, eu costumo trazer aqui para os nossos ouvintes e espectadores algumas similaridades, né, no cenário político entre os Estados Unidos, o Brasil, principalmente na eleição de 2016 do então candidato Donald Trump e os 4 anos do presidente Trump na Casa Branca, a histeria da oposição, e que, infelizmente, hoje no Brasil nós estamos vivenciando a mesma coisa. Uma oposição histérica, nada propositiva, mas que, infelizmente, estende aí a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos visto contas de apoiadores do senhor sendo derrubadas, as redes sociais, as plataformas, né, contas sendo censuradas, jornalistas que apoiam o senhor sendo censurados também. Agora tivemos a declaração do ministro Fachin sobre possíveis ataques cibernéticos da Rússia. Esse também foi um assunto tratado aqui, entraram em investigação, não acharam absolutamente nada em relação a isso. E agora, na última semana de janeiro, o PDT de Ciro Gomes entrou no TSE contra o aplicativo Bolsonaro TV. O senhor acha que o TSE vai acatar esse pedido aí do PDT de censurar o aplicativo do senhor? Também o STF, o senhor acha que haverá uma linha aí de cercear essa comunicação que o senhor tem com a sua base eleitoral? Apple e Android, elas autorizam. As plataformas Apple e Android autorizam de acordo com a legislação do país. Autorizam de acordo com a legislação do país. É uma forçação de barra, é a tentativa de banir pessoas nessa plataforma. Você pode ver, olha só, no final do ano passado eu entrei com a medida provisória no parlamento. Acreditem, copiando artigos, incisos e palavras da nossa Constituição. O Senado devolveu a medida provisória. É inacreditável. Nós não precisamos de leis para garantir a liberdade de expressão. Está garantida na própria Constituição. Quem tem a obrigação de garantir o cumprimento da Constituição? Não sou eu, presidente da República. Todos nós temos a obrigação, obviamente, de zelar pela Constituição. Mas quem é o guardião, entre aspas, o poder que deve zelar pelo fiel cumprimento da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E nós vemos que é exatamente alguns do Supremo, a minoria do Supremo, que age na contramão da nossa Constituição. E ali a mensagem clara que fica é que eles têm um partido político. Eles não querem o Bolsonaro lá e querem um outro, que esteve há pouco tempo no xadrez, no Xilindró. Lamentavelmente é essa a ideia que acontece. Digo a todos do Brasil, para mim seria muito mais fácil estar do outro lado da bancada que estou no momento. Mas tenho um compromisso com a minha pátria, tenho um compromisso com vocês, eleitores, de buscar alternativas e resistir. E mostrar cada vez mais que nós estamos do lado da lei, do lado da ordem, que buscamos a normalidade no nosso país. Um desses ministros mesmo declarou há poucos dias que a manifestação do último 7 de setembro foi pífia. Eu não sei o que acontece com pessoas declarando isso aí. Alguns acham que por ser, alguns poucos, né, por estar naquela função, todo mundo está ali dizendo amém para ele, acreditando em tudo que ele fala. Não é assim. Nós somos humanos, nós erramos, eu erro, tá? Eles também erram. Agora, o que nós temos que zelar? Nós temos que olhar. Olha a América do Sul. Né? Olha o que está acontecendo nos países. Nós somos vizinhos de 9 países e de uma
de uma colônia ali francesa, 10 países, somos vizinhos. Olha o que está acontecendo. Tem 2 que não faz divisa conosco, que é o Chile e Equador. Olha o que está acontecendo nesses países. E tem certas coisas que depois que acontece, não volta mais à normalidade. Nós não queremos isso para nós. País aí como a Venezuela tem como o seu povo pobre, né? Muitos deles iludidos, né? Tem como fugir da ditadura, da fome, da violência, tá? Para o Brasil. Estamos batendo nos últimos dias a média de refugiados venezuelanos vindo a pé para Pacaraima, lá em Roraima, está em 800. Tá? Nós não temos para onde fugir aqui. E alguns acham que o que está acontecendo aí, o pós-pandemia, é algo que é de responsabilidade minha. Tá? Aconteceu a pandemia, eu não fui o autor, eu não obriguei ninguém a ficar em casa. Desde o primeiro momento eu tive coragem de dizer que tínhamos que combater o vírus e combater o desemprego. Tanto é que o desemprego seria em massa, quando aquelas pessoas foram obrigadas a ficar em casa, o pessoal seletista ia perder emprego, só não ia perder emprego o funcionário público e o militar. Mas uma economia parada não ia arrecadar para pagar o salário deles. Tá? E teríamos problemas sociais gravíssimos pelo Brasil. Tá? Mas a política do fica em casa, a economia a gente vê depois, atingiu em cheio o informal. O informal, muitos chamam de invisíveis, faz parte da cadeia produtiva. É uma fábrica de biscoito, por exemplo, que vende para ambulantes. Quando o ambulante não pôde mais ir para a rua, tá, a fábrica quebrou. O pessoal seletista foi mandado embora. Nós, né, fizemos 2 grandes programas, né, o tal do BEM e o PRONAMP, um de autoria do senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, onde nós seguramos 11 milhões de empregos. E para os informais, que no primeiro momento seriam 38 milhões de pessoas, nós demos para 68 milhões de pessoas durante o ano 2020 todinho. Dá para imaginar o ano 2020 você pagar um auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas? E o volume não foi pequeno, não. Porque o que nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 foi equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então nós temos uma visão para o social, nós cuidamos das pessoas, isso nós fizemos. Os governadores que fecharam tudo, que foram quase todos, não quiseram nem saber da responsabilidade. Quando o auxílio emergencial estava em R$600, no mínimo também, que, por exemplo, a mãe ganhava o dobro disso. Tinha pessoas que ganhavam 3 vezes esse valor. O nosso endividamento mensal se aproximou de 50 bilhões de reais. Por isso fomos obrigados a diminuir para 300. Né? Foram 6 meses de 600 e 4 de 300. E depois, em 21, passou para 250. Não tínhamos como pagar. Depois resolvemos acertar, porque houve inflação. Sim, houve inflação especial nos gêneros alimentícios e passamos então para R$400 no mínimo. Ou seja, governar um país dessa maneira, onde muitos me criticam, me responsabilizam sobre o aumento de combustíveis. Eu estou aqui na Europa, a inflação de gás chegou na casa dos 400%, onde eu estou aqui. 400%. O nosso, em 2 anos, foi em torno de 30%. A gasolina aqui, os combustíveis, chegou a 300%. No Brasil, eu não tenho de cabeça aqui o valor, mas foi 10 vezes menos do que isso. Ou seja, nós estamos dentro do que acontece no mundo, nós fomos o que menos sofreu no Brasil. E pessoas criticam. Junto a isso, que nós vamos buscar também, a partir agora, dia 7 de março, 2 milhões de jovens que devem para o FIES podem renegociar a sua dívida. Tira fora juros e multas, fica com o principal da dívida, abate 92% ou 86% de cada casa e sobra aquela quantia pequena, equivalente a 10% da sua dívida, e vai pagar à vista ou em 150 meses. Vai fazer diretamente de casa. O governo faz o seu papel. Como, por exemplo, a prova de vida dos idosos, agora não precisa mais ser presencial. E se porventura precisar, nós iremos na casa do inativo, nós vamos procurar o inativo. Acaba aquele constrangimento de botar num carro uma pessoa que tem tubo muitas vezes, botar num carrinho de mão, botar numa carroça, fazer a prova de vida. É um governo que trabalha. É um governo, por exemplo, que criou o PIX.
que facilitou a vida, em especial destes informais, que quando entraram no auxílio emergencial lá fora, abriram uma conta de banco e estavam com essa conta inativada. Agora vão botar essas pessoas para mexer com o Pix. E outra, não pagam nada. Nós supomos, não temos ainda o número exato, mas com o Pix, você, trabalhador, deixou de gastar 5 bilhões de reais com os encargos, né? Com as taxas que você tinha em banco quando fazia depósito ou transferência de recurso com DOCs, de outra forma qualquer. Esse é o governo federal. Tá? Nós agora, conversei com o Roberto Campos, do Banco Central, convidei há uns 10 dias atrás com ele, onde ele falou para mim, olha, temos aqui 8 bilhões de reais nos bancos, que ninguém sabe se as pessoas estão vivas ou não, se elas existem ou não. Ele fez o programa, você pode consultar, eu já consultei aqui, tá? Pelo seu CPF e a data de nascimento, e tem conta, e tem algum dinheiro em conta inativa sua. Você pega o número da CPF do teu pai, tua mãe, teu tio, o parente já faleceu, faz a mesma coisa, e você tem como buscar esse dinheiro para você. O dinheiro que é teu, o governo que entrega dinheiro para a população, que não quer esconder isso daí. Nós temos esse trabalho, essa responsabilidade com todos no Brasil. Então, é o que nós fazemos, é o que nós buscamos de toda maneira, mudar, fazer o Brasil diferente. É um Brasil que tem tudo para dar certo. Apesar desses desvios trilionários, tá, o Brasil não quebrou, estamos aí vivos. Temos uma dívida monstruosa na casa dos 6 trilhões de reais, temos sim, mas tem como pagar. Os juros a longo prazo tem embicado para baixo. Tá? E tem como sair da situação. O que nós fazemos no mundo todo é uma coisa fantástica. Me desculpa aqui, modéstia à parte. Somos muito bem recebidos em qualquer lugar do mundo. Batemos recorde de entrada de dólar no Brasil em janeiro. Somos a moeda no corrente ano que mais se valorizou no mundo. Ué, por quê? Só a economia interna? Não. A externa. Meus cumprimentos em especial para o agronegócio, para o empreendedor brasileiro, que não se acovarda, que investe, que se expõe com muitos problemas que tem pela frente ainda, ao trabalhador brasileiro. A questão da taxa de desemprego, negócio complexo, podemos discutir outro dia sobre isso aí, mas em nosso governo, pegando 3 anos com 2 de pandemia, colaboramos com a criação de mais de 3 milhões de empregos. Tivemos inflação de 10% no ano passado, tivemos, com pandemia. Agora, se não me engano, 2014, 2015, tivemos 10% também sem pandemia. Quem administrava o Brasil? E também nesses 2 anos, não sei se foi 14, 15 ou 15, 16, eu acho que foi 14, 15, perdemos no Brasil 2 milhões e meio de empregos formais. O que aconteceu? Não tivemos pandemia, não tivemos nenhuma catástrofe. O que aconteceu? É desconfiança. É desconfiança do investidor no Brasil. Diferente do que está tendo agora. Todos nós ganhamos com isso. Né? Não é fácil, sabemos disso, mas não falta para nós empenho, não falta dedicação de ministros, secretários, de servidores públicos também bastante. Eu quero agradecer muito a nossa Polícia Federal, a nossa Polícia Rodoviária Federal, que é incompreendida por muitos, que faz um trabalho excepcional de apreensão de drogas, de armamento, de munição, de valores, tá? E a gente espera que a população reconheça o trabalho das pessoas, como reconheça de outros servidores também, sabemos disso aí, mas temos um problema. Havíamos reservado, sim, uma parcela para reajustar esses servidores, bem como aqueles do sistema penitenciário, né? E daí era para reestruturar a carreira e houve uma grita geral, então nós recuamos, né? O limite é maio para dar ou não dar esse reajuste. Outros ameaçam parar o Brasil, se não tiver clima, eu lamento, né? A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal vão ter que esperar o ano que vem. Agora, um apelo para os demais servidores, por que nós não podemos ajudar uma categoria, ou 2 ou 3, como quer agora? Porque todos têm que ser prejudicados, entre aspas. Reconhecemos que todos merecem reajuste. E quero deixar bem claro uma coisa aqui. O ano de 2020, quando resolvemos, em comum acordo com os governadores, nenhum falou não, em comum acordo, foi uma videoconferência, congelar até o final do ano passado o salário dos servidores. Porque a proposta alternativa era do então presidente da Câmara daquela época, um outro deputado federal, que queriam
votar um corte, né, linear de 25% do salário de todo mundo. Nós seguramos por lá de cá que era menos prejudicial ao servidor o congelamento do que o corte linear de 25%, e assim fizemos. Agora, congelamento existe, né? No orçamento do ano que vem vai estar completo, logicamente vamos contemplar reajustes para servidores, é impossível continuar vivendo dessa forma. Agora, passamos momentos difíceis, em especial 2020 e 2021. A pandemia levou muita gente, lamenta todas as mortes, fizemos despesas bilionárias com compra de vacina, nós compramos vacina para todos os brasileiros. Me acuso de ser negacionista. Qualquer vacina que chegou em solo brasileiro foi comprada pelo governo federal e com responsabilidade. Com responsabilidade. Não tínhamos como comprar vacina em 2020, porque não tinha no mercado. Não tinha no mercado. Fizeram uma CPI que não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem nada errado no governo. Nos acusaram até de corrupção, ter comprado uma vacina que não chegou uma dose no Brasil, que não foi pago R$1 por nós, no caso da Covaxin. É uma história esquisita aí, né? Que aquele pessoal da CPI queria, a qualquer custo, botar de goela abaixo. Deixa bem claro para vocês, para passar para a próxima pergunta, o que eles queriam, né? Os três da CPI, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. Né? Numa medida provisória nossa, na qual o relator foi o Randolfo Rodrigues, o Omar Aziz apresentou uma emenda juntamente com o irmão de Renan Calheiros, Renildo Calheiros. E essa emenda diz o seguinte, que governadores e prefeitos poderiam comprar vacina em qualquer lugar do mundo sem a certificação da Anvisa e sem licitação. É isso que eles queriam. Era para fazer uma festa. Corrupção generalizada, como foi feito na questão do consórcio do Nordeste, onde o Carlos Gabas está denunciado pela CPI do Rio Grande do Norte, como uma pessoa que operou 49 milhões de reais para governador do Nordeste, que estava à frente, não só o Carlos Gabas, mas como o Rui Costa da Bahia. Isso está na CPI, no relatório da CPI, lá do Rio Grande do Norte. E essa CPI nossa aqui, né, nossa, aqui de Brasília, o próprio Renan Calheiros falou que não iria investigar desvio de recursos. Ou seja, me acusaram do que eles foram, né? Lamentavelmente. E a população entendeu isso aí, em grande parte, pelo menos agora. Houve um desgaste enorme para o governo, atrapalhou servidores do Ministério da Saúde, o próprio ministro, secretário, tinha que depor, se submeter a constrangimento por parte da CPI. Diga sim ou não, você é preso. Não tem você dizer sim ou não. Né? Quer ver uma pergunta simples, né? Você acha que pode ser tudo na base de sim ou não? O Renan Calheiros, você já parou de roubar? Como é que ele ia responder para mim? Sim ou não? Se é sim, é porque já roubou. Se é não, continua roubando. Não estou acusando o Renan de ladrão, mas é uma pergunta que eu faria para ele se fosse a CPI, já que é para responder na base do sim ou não. E quando não queria responder sim ou não, ele partia para humilhação, para chacota, para agressão, como fez com a Nise Yamaguchi, quando fez com a doutora Mayra, botando até apelido nela, uma pessoa fantástica, competente, humilde, trabalhadora, como é a Nise Yamaguchi. Agora, eles não convocaram o presidente do Conselho Federal de Medicina, não convocaram. E quando, as raras vezes que uma pessoa lá que se comportava de maneira diferente da qual eles queriam, o pessoal da CPI abandonava a CPI. O pessoal é o G7, né? Em especial o G3. Esse é o nosso Brasil. E agora querem reabrir a CPI dos fake news. Para quê? Para tentar aí atrapalhar o governo corretiano. Quem sabe dar munição de festim para alguém atirar em mim. Tornar inelegível na base da canetada. E entregar, então, a faixa para o ex-presidiário Lula. É isso que eles querem, entregar a faixa, que não tem cabimento. A maneira como eu sou recebido em qualquer lugar do Brasil. E aqui mesmo, quando eu vim a pé agora para cá, estou lá em Moscou, uma cidade que a temperatura está abaixo de zero, e forte, tem pouca gente na rua. Fui reconhecendo pessoas, tiraram foto comigo no caminho, que eu fui comer uma pizza aqui do lado e vim para cá agora há pouco. A maneira que eu sou recebido no Nordeste, como fui em Caicó, como fui em Jardim de Piranhas, como fui lá na represa de Oiticica, como fui recebido lá na Missão Velha, no Ceará, nas motocicletas que aconteceram por livre e espontânea vontade no Brasil todo, mais de 100 mil em São Paulo, em Chapecó, com o João Rodrigues, foi espetacular, Rio Grande do Sul.
É inexplicável, com problemas que nós temos, reconheço, mas sabe que a responsabilidade, a culpa não é minha. Aconteceu a questão da pandemia, fica em casa, a economia vem depois, chegou a conta para pagar. E estamos sinalizando agora com a inflação abaixo de 5%, a equipe econômica trabalha, o Paulo Guedes, conversa com ele constantemente, tem o trabalho do Banco Central também. Tive a coragem de abrir mão de poder, entreguei o Banco Central para, no caso, para o Roberto Campos, acreditando nele, que com independência ele poderia melhor trabalhar, escolheu seus diretores, foram colocados lá para fazer o Banco Central, geralmente, realmente, controlar a inflação, abrir mão. Abrir mão. Temos problemas com algumas agências do Brasil, reguladoras, a pessoa não sabe o que é isso, mas não é fácil você mexer com agência, porque elas têm total independência, para inclusive majorar preço. Uma mexe com bandeira de energia elétrica, a outra mexe com preço de remédio, preço das mensalidades, etc. Mas faz parte da regra do jogo. Fico feliz que a população hoje em dia conhece basicamente quase todos os ministros meus, conhece todos os ministros do Supremo, conhece o Tribunal de Contas da União, conhece os principais líderes do parlamento, conhece alguns do Superior Tribunal de Justiça, conhece alguns desembargadores de TRF no Brasil, conhece a Câmara Municipal, de Assembleia Legislativa. Há um conhecimento melhor, não só das pessoas, bem como da sua respectiva atribuição. Sabem quem está agindo corretamente e quem não está. Quem está preocupado consigo ou com o Brasil. O que eu posso dizer para todo mundo? O Brasil estando bem, todos nós ganhamos, e não o contrário. Mais um rápido intervalo comercial e voltamos já já com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro aqui em Os Pingos nos Is. Até já. Caramba, chefe. Pô, já estamos 1h25. Aqui são 1h25 da manhã. Eu acho que a gente nem vai dormir, vai direto para a Alvorada, vai ser às 4h30, né? Que nós vamos para a Hungria. Vamos lá? Fake news, vídeos na Rússia. Eu já falei aqui. Não sei, eu só estou falando só o tempo que você está isso. Tá ok. Quer que eu fale aqui, o pessoal da live? Estamos aqui ao vivo com a Rádio Jovem Pan, programa Pingo nos Is. Já estamos 1h15 de live. Eu estou aqui escravo do Augusto Nunes. O programa acaba 8 horas. Vamos ver aqui, a gente aguenta, né? Dá um toque lá, se puder me liberar, eu agradeço aí. Dá um toque lá para a Rádio Jovem Pan, se puder liberar, eu me agradeço. Amanhã é uma agenda mais tranquila na Hungria, mas vamos conversar com o presidente, com o primeiro-ministro e também com o parlamento, né? A agenda não é tão pesada, é mais uma visita de cortesia, mas vi agora há pouco aqui que vamos realmente falar sobre economia, sobre comércio dos nossos países, em visitas deles para lá, de nós para cá, para tratarmos daquilo que nós temos para oferecer para o outro. É o comércio. Fala. Já vamos encerrar, né? Vamos encerrar? Pode encerrar aqui? Não, vamos despedir do senhor primeiro. Tá a propaganda aí. Vou fazer uma última pergunta lá. Uma coisa esquisita, não? Tá com uma cara de assustado aí, cara. Nada, tudo certo. Nem só ver aqui. Estava assistindo lá no. Eu estava assistindo lá. Tá bom o som? Tá bom. Bom. Tinha visto. Solução para um preço acessível. Exatamente. Ó. Eu falei da participação deles sobre a nossa soberania na Amazônia, acho que falei no começo. Qual é esse assunto aqui? Não falei. Olha o que eu falei. Pô. Sim, senhor.
Então, pode ver. Estamos de volta com os Pingos nos Is e antes de darmos sequência aqui à entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, rapidamente a gente lança aqui para você a nossa enquete de hoje. Já no ar a pergunta é a seguinte: na sua opinião, as negociações entre Brasil e Rússia vão se intensificar após a visita do presidente Jair Bolsonaro? Você responde lá no portal da Jovem Pan, que é na tela www.jovempan.com.br. De volta com a entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, mais uma pergunta, Guilherme Fiuza. Presidente, considerando aí as circunstâncias positivas dessa visita à Rússia, tanto em questões de Estado, quanto na atmosfera até pessoal entre os chefes de Estado, em que medida o senhor considera o presidente Vladimir Putin um aliado político? Fiuza, é um campo aí que fica na subjetividade. Eu tenho a minha opinião, tá? Logicamente, não tem como você fazer bons negócios se não tiver uma confiança política. Ele tem a sua forma de governar o país, tem as suas normas, as suas regras, que isso compete a ele. Isso é o respeito que eu tenho para com a soberania do Estado russo. Agora, não temos nenhum acordo político, né? O que acontece na política aqui não acontece no Brasil, eu não quero levar nada daqui para lá e ele não quer trazer nada de lá para cá. O que interessa para nós, como todo mundo sabe, entre nações existe, de fato, né? São interesses. O Brasil é um país maravilhoso, é um país que tem tudo. Riquezas minerais, que ninguém tem o que nós temos, biodiversidade, terras agricultáveis, temos o produto aí do campo, né? Da pecuária, da agricultura. Temos, apesar de a Rússia ter o dobro da extensão territorial nossa, se não me engano, 17 milhões de quilômetros quadrados, nós metade disso aí, nós temos mais terras agricultáveis do que eles. Aqui tem grandes espaços aqui que não se faz nada o ano todo, como, por exemplo, a região da Sibéria, tá? E outros locais onde metade do ano você não pode produzir absolutamente nada, dado ao inverno que se abate na região. Então, aliado político, né, eu posso citar uma participação deles na política em mais de um momento, quando em outros fóruns se discutia a possibilidade de dizer que a Amazônia é o patrimônio da humanidade, não do Brasil, ele esteve do nosso lado, falou que a Amazônia é patrimônio do Brasil. E quando se fala em questão ambiental, isso está afeto a decisões daquele país, no caso, o Brasil. Isso eu agradecer a ele, não só na parte que foi o nosso pronunciamento perante a imprensa brasileira, bem como reservadamente também. Agradecer sim ao Putin, que esteve ao nosso lado, ajudando a dizer que a Amazônia é do Brasil e não de um consórcio de países. Então, obviamente, isso é um sinal político muito forte da Rússia para conosco. E nós ficamos felizes com isso. E isso daí deve ser uma norma de todos os países. A gente sabe que a realidade não é. O interesse na Amazônia, como diz os memes, não são pelas girafas, pelos elefantes, né? Não são pelas zebras, né? São porque está no seu subsolo. E eu costumo dizer, raramente você tem reserva indígena em cima de solo pobre. Como disse no começo do programa, a reserva Yanomami, que equivale a 2 vezes o Rio de Janeiro, juntamente com a Raposa Serra do Sol, embaixo da terra temos ali uma tabela periódica, e bem próxima à superfície da terra, quase aflorando, diferentemente do pouco que acontece em outros países. Então, somos um país fantástico, temos tudo para ser uma grande nação. Tenho conversado com o Almirante Bento, que é o ministro das Minas e Energia, na medida do possível, né? Qualquer exploração de fora aqui, vamos buscar agregar valor. Porque nós temos aqui, vai acabar um dia. Eu estou com 66 anos de idade, talvez viva mais 15, 20 anos. Mas a minha filha, meus netos, de vocês também, terão 50, 60, 70 anos pela frente. E lá na frente não teremos essa quantidade de minérios no Brasil. Se nós não agregarmos valores, não investirmos, junto com o Marcos Ponzi em ciência e tecnologia, estamos fadados ao se exaurir, por exemplo, nossas riquezas minerais, se transformarmos num grande, pobre país pobre. Presidente, e para fecharmos então nossa conversa, eu queria mais uma vez agradecer aqui em nome da nossa equipe pela presença do senhor, já na madrugada de quinta-feira aí, né? Agora 7h30 pelo horário de Brasília, 7h30 da noite, aí 1h30 da manhã. Quais são os compromissos previstos para essa quinta-feira?
O senhor vai para a Hungria, é isso, né? Por volta das 7 horas, decolo para a Hungria. Estava previsto uma live, né? Na hora de vocês aí, 19 horas, na quinta-feira. Cancelei essa live, passei para sexta-feira, porque pretendemos ganhar 2, 3 horas para chegarmos antes do meio-dia no Galeão e não mais em Brasília, para podermos não só sobrevoar a região de Petrópolis, os principais ministros que têm interesse na área, bem como se encontrar com autoridades municipais. Irá conosco o governador Cláudio Castro, para nós levarmos não só a mensagem de apoio, bem como o que a União pode colaborar para com eles. No caso, recursos para a reconstrução de casas, para a desobstrução de vias, para restabelecimento de outras. Vai o Pedro Guimarães da Caixa do Governo Federal. Se Petrópolis declarou estado de emergência ou calamidade, já deve ter declarado, uma vez acolhido pelo Ministério do Rogério Marinho. Nós novamente voltamos esse processo para o município e vai dizer se a catástrofe foi geral, que eu acho que foi, ou local. E daí os nomes dessas pessoas sobem para a Caixa Econômica Federal e em 5 dias úteis o recurso é liberado. É isso que nós podemos fazer para minorar aí a dor dessas pessoas que perderam vidas e patrimônio em Petrópolis. Ok. Obrigado, presidente, pela entrevista. Boa noite. Boa noite. E a Procuradoria da Câmara afirmou em parecer que o deputado Felipe Barros não cometeu crime ao divulgar supostos dados sigilosos